Olá, colegas, bom dia. Aqui é o professor Mauro. Vou estar gravando aqui a nossa aula de matemática dessa semana. Ok? Espero que todos vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, tá? Então vamos seguir aqui a aula dessa semana. Posteriormente, vou estar disponibilizando o vídeo e os slides para vocês. Nos slides, nós vamos ter aí as atividades que vocês vão precisar executar, tá? As atividades da apostila. Então, essa é a aula aí do 9º ano. Então, vamos iniciar aí o nosso módulo 2 falando de equações do segundo grau e sistema de equações. Antes disso, eu gostaria de relembrar alguns conceitos como o que vem a ser uma expressão numérica, por exemplo, quando eu coloco 7 mais 3 menos 9. Sabemos como calcular isso, 7 mais 3, 10, 10 menos 9, 1. Então, isso aqui é igual a 1. Expressões numéricas, né? São expressões, ou seja, operações mais, menos, multiplicação e divisão, operações entre números. Até aí tudo bem. Partimos então para as expressões algébricas, que é quando a gente envolve esses números algumas letras. Por exemplo, A mais 9 menos 3. Agora, fica um pouco mais complicado de determinarmos quanto que vai dar isso daqui, porque, ó, o A, ele pode valer qualquer número que seja. O A, ele vai ser uma incógnita, né? Vai ser uma variável para a gente, uma letra. Então, essa letra ela vai poder assumir qualquer valor. Então, fica um pouco inviável agora de determinarmos soluções tão práticas como eram apenas com os números. Porém, agora a gente ganha em um outro ponto. Conseguimos determinar situações, conseguimos criar equações, simular situações para fazer previsões, porque a ideia das equações matemáticas são fazer previsões de fenômenos, tudo bem? E as expressões algébricas, somente se recordem que elas envolvem aí tanto letras quanto números, as álgebra, né? A, essa letra B, C, a gente geralmente usa o X, usa o Y, tudo bem? Mas pode ser qualquer letra que eu queira. E aí, antes da gente falar de uma equação do segundo grau, achei viável falarmos da equação do primeiro grau. Mas então, por que chamamos de primeiro grau? Né? Vamos lembrar o que vem a ser uma potência. Uma potência, quando eu tenho um valor, que eu chamo ele de base, e eu tenho um expoente. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tenho 2 elevado a 3, onde a minha base é igual a 2, o meu expoente é igual a 3. Então, o que eu executo? Eu executo a multiplicação da minha base por ela mesma. Olha só, 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? 3 vezes. E é o valor do meu expoente. Tudo bem? Então, eu faço a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vai ser, então, o resultado da minha potência. Tudo bem? E aí lembremos o seguinte, ó, sabemos que é uma potência. Então, quando a gente olha para cá, para essa expressão, temos menos x mais 4 igual a 11. Menos x mais 4 igual a 11 vai ser para nós agora uma equação. Por quê? Porque terá justamente aqui, ó, destacado de vermelho, o sinal de igualdade. Essa igualdade vai estar associado a uma potência de primeiro grau. Como assim? Veja bem, o x vai ser uma potência. Ele vai estar elevado a 1, ok? A nossa incógnita, a nossa variável, olha aqui no cantinho, ó, a nossa parte literal, ou seja, a nossa letra, a única letra que eu tenho aqui é a letra x. Vai ser a nossa incógnita do nosso problema. E ela tem o expoente 1, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu pegar x e elevar a 1, o resultado vai ser x. Então, eu não estou alterando o resultado. Se eu pegar z e elevar a 1, o resultado vai continuar sendo a minha base, z. Perfeito? Então, o fato de ser 1 aqui implica uma equação do primeiro grau, tá? Então, ora, uma equação do segundo grau, qual número que teremos aqui? Teremos o número 2, tudo bem? E a resolução agora parte da ideia de encontrarmos o valor de x. Então, menos x mais 4 é igual a 11. Vou escrever ela embaixo aqui, menos x mais 4 igual a 11. Uma equação, ele serve para a gente fazer uma previsão. Vamos descobrir, então, quanto que vale esse valor x. O que eu tenho que fazer com esse mais 4? Eu tenho que passar ele para o outro lado. Mas se ele está mais 4, ele vai para o outro lado, menos 4. Positivo vai negativo. Então, menos x agora
Foi o menos x, é a única coisa que me sobrou desse lado da minha equação. O outro lado eu já tinha 11, só que foi um menos 4 para lá. Quanto que é 11 menos 4? Repito, menos x, ó. 11 menos 4 vai dar quanto? Pensem aí um pouquinho. Vai dar 7. Tudo bem? Por quê? Porque 7 mais 4 é 11. Então, menos x igual a 7. Multiplico isso daqui por menos 1, para eu não deixar a minha incógnita negativa. Então, menos vezes menos vai dar mais. X igual a menos 1 vezes mais 7 vai dar menos 7. Apenas para trocar o nosso sinalzinho de lugar, tá? Então, agora eu consigo determinar quanto valem essas incógnitas para a gente. E esse é o ponto das nossas equações agora. Antes, nas nossas expressões algébricas, a gente não conseguia fazer isso. Agora a gente já consegue determinar quanto que vale cada uma dessas variáveis, dessas incógnitas, dessas partes literais, dessas letras. Então agora, ainda nesse processo de recordar, porque recordar é viver, vamos relembrar aqui alguns outros processos, como o processo de simplificação e o processo de multiplicação. Vai ajudar vocês nas atividades, tá? O processo de simplificação é o seguinte, olhando para essa expressão aqui, ó, já posso dizer que a equação de segundo grau tem fortes evidências. Olha o nosso expoente 2 aqui, ou seja, segundo, né? Segundo grau. Mas a gente vai chegar nesse ponto. O que eu quero atentar vocês é o seguinte, eu tenho a seguinte expressão, x ao quadrado mais 3x mais 6 menos 8x. Concordam comigo? Ele até sublinhou aqui pra gente que eu tenho o x em 2 lugares. Aí vocês podem falar, sim, eu tenho inclusive em 3 lugares. Olha o x aqui também. Só que, vejam bem, o x elevado ao quadrado, gente, o x elevado ao quadrado, que é o que eu tenho aqui, é totalmente diferente quando eu tenho apenas um x. Tudo bem? São coisas totalmente diferentes, então a gente não pode juntar. Então, eu tenho um x apenas aqui, sem quadrado, sem nada, um x aqui apenas, sem quadrado, sem nada. Então, eu vou poder operar esses números. Ou seja, eu vou poder trabalhar com esses números de forma a realizar uma conta com eles. Por quê? Porque ambos possuem a mesma letra. Quanto que é mais 3 menos 8? Aí ele colocou aqui, ó, um do lado do outro. Ele reorganizou apenas. Mais 3x menos 8x. Se eu te devo R$8, olha o sinalzinho de negativo aqui, e eu te pago 3, eu continuo te devendo quanto? Continuo te devendo 5. Então, o resultado disso é menos 5. Só que menos 5 o quê? Menos 5x. Eu tenho que manter a minha letra, não tenho? Mas veja bem, uma coisa que era grande, escrita dessa forma, eu consegui fazer a simplificação, escrever ela de uma forma mais compacta, mais simplificada, tudo bem? E agora vamos para alguns processos de multiplicação. Esse processo de multiplicação aqui, veja bem, eu tenho uma potência. Potência, sabemos que é base vezes base. Aqui, no caso, v ao quadrado vai ser a base vezes ela mesma. Então, aqui vai ser... Só que a nossa base aqui é uma expressão algébrica, a mais 3. Então, eu vou ter a mais 3 vezes a mais 3. E como que eu executo esse cálculo, então? Como que eu executo o cálculo agora que eu tenho duas expressões? Eu vou ter que pegar cada um desses valores e multiplicar por todos os outros. Veja bem, eu peguei esse A, multipliquei por A, vai dar A ao quadrado. A vezes 3 vai ser mais 3A. Mais 3 vezes A, agora olhando para esse segundo membro, mais 3A novamente. 3 vezes 3, mais 9. Então, olha, aqui eu posso fazer o processo de simplificação, não posso? Eu tenho esse 3A e esse 3A, ambos acompanhados da mesma letra, a letra A. Então, eu tenho que o meu A ao quadrado, mais... Quanto é 3? 3 mais 3? 6. 6 o quê? A, mais 9. Então, veja bem, eu consegui partir de uma potência e chegar em uma equação do segundo grau, gente. Veja bem, temos o expoente 2, temos a nossa incógnita A, temos o nosso termo independente, perfeito? E aqui, da mesma forma, aqui ainda um pouco mais simples, que eu vou apenas multiplicar o valor que está fora por todos os que estão dentro. B vezes B é B ao quadrado. B vezes menos 2 é menos 2B.
também será uma equação de segundo grau, mas vocês falam, ora, mas eu não tenho agora um número sozinho. Não tem problema. Tudo bem? A gente vai entender isso um pouquinho melhor mais na frente. Veja bem, agora a gente vê a cara de uma equação do segundo grau. Ela é escrita como sendo uma equação onde eu tenho A, B e C assumindo valores numéricos. Então, veja bem, quando vocês verem ela, vocês não vão ver A, B e C, vocês vão ver 5x² mais 9x mais 15. Esse A, esse B e esse C, gente, são fictícios. São letras para assumir valores fictícios. Só mostram para a gente o seguinte, ó, na posição que eu tenho A, que eu tenho B e que eu tenho C, eu posso assumir qualquer valor numérico, sendo que eu só tenho uma única ressalva para esse valor. Esse A aqui, ele sempre tem que ser diferente de zero, para que eu tenha uma equação de segundo grau. Porque, olha, se o meu A for zero, todo número multiplicado por zero é igual a zero. E toda vez que eu tenho números do lado de letras, eles estão multiplicando. Então, se eu multiplicar zero por x², eu perco todo esse termo. E aí eu deixei de ter uma equação de segundo grau. Voltei lá para a minha equação do primeiro grau. Então, o A ele sempre tem que ser diferente de zero. Já o B e o C, eles podem ser zero. Ou só o B pode ser zero, ou só o C pode ser zero. Ou ainda o B e o C pode ser zero. É o que está escrito aqui. Se o A for igual a zero e o B igual a zero, ou o B e o C igual a zero, essas equações de segundo grau serão denominadas incompletas. Se o A e o B e o C forem diferentes de zero, ou seja, se eles assumirem valores, essa equação vai ser denominada aí do tipo completa, tá? O coeficiente A é o coeficiente de x², ou seja, é o número que acompanha o x². O coeficiente B é o coeficiente que acompanha o x, e o C é o que a gente chama de termo independente, tá? Ele não está acompanhado, ele não está acompanhado por nenhuma variável, é um número qualquer, tudo bem? Então agora, vamos tentar resolver uma equação aqui de segundo grau, tá? Vamos pensar o seguinte, eu preciso encontrar valores para x que tornem isso daqui verdadeiro. Como seria tornar isso verdadeiro? Ó, x² menos 4x mais 3 é igual a zero, ponto. Ele falou que se eu pegar um número e elevar ao quadrado, subtrair de 4 vezes esse número e somar 3, isso vai ser igual a zero. Mas que número que vai ser esse? Ora, vamos tentar. Vamos lá com x igual a zero. Vamos supor que x seja igual a zero. Se x for igual a zero, o que vai acontecer aqui? Onde eu tenho o x, eu vou ter o zero. Então, eu vou ter zero aqui e zero aqui. Quanto que é zero ao quadrado? Zero vezes zero é zero, menos. Quanto que é 4 vezes zero? Todo número vezes zero é igual a zero. Então, zero. Isso mais 3 é igual a zero. Pergunto para vocês, 0 menos 0? 0. Mais 3, 3. 3 igual a 0. 3 é igual a 0? Não. Então, 0 não pode ser uma solução. 0, x igual a 0 aqui, ó, não é solução. Vamos tentar agora o x igual a 1. Ó, vou apagar aqui para a gente fazer em cima. Vou de outra cor agora. Vamos considerar o x igual a 1. X igual a 1, então todo lugar que eu tenho x eu vou ter o 1. Então, 1 e 1. Quanto que é 1 ao quadrado? É 1. Menos, quanto que é 4 vezes 1? 4. Mais 3 igual a 0. 1 menos 4 é igual a menos 3. Veja bem, eu te devo R$4. Eu te pago R$1, eu estou te devendo 3. Agora, e se eu te devo R$3 e te pago R$3? Te devo nada. Então, 1 menos 4 mais 3 é igual a 0. Ou seja, 0 igual a 0. Isso aqui é verdadeiro, não é? Ou seja, x igual a 1 é solução. Só que aí, terminou por aí? Então, gente, agora a gente entra num ponto interessante. Uma equação de primeiro grau, ela vai ter uma solução. Uma equação de segundo grau, ela terá duas soluções. Então, eu terei dois valores que x pode assumir para que essa igualdade seja verdadeira. Vamos tentar agora o x igual a 2? X igual a 2.
Acho que vocês já entenderam o processo. Ó, eu vou ter 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3 igual a 0. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Menos 4 vezes 2, 8, mais 3 igual a 0. 4 menos 8 é menos 4. Menos 4 mais 3 é menos 1. Menos 1 é igual a 0? Isso aqui é verdadeiro? É falso, né? Menos 1 não é igual a 0. Menos 1 é igual a menos 1. Perfeito? Então, x não é solução. Agora, vamos tentar aqui o x igual a 3. Veja bem, eu tenho 3 ao quadrado, menos, né? Menos 4 vezes x, ou seja, 4 vezes 3, mais 3. Opa. 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 3, 4, 8, 12. Mais 3 igual a 0. Quanto que é 9 menos 12? Veja bem, 9 menos 12, se eu te devo 12 reais, eu te pago 9, eu continuo te devendo 3. 3 menos 3, 0. Ou seja, 0 igual a 0. Também satisfez a nossa relação, certo? Então, ou seja, x igual a 1 e x igual a 3 serão a solução da minha equação. Tudo bem? Perfeito? Então, agora eu deixo alguns exercícios para vocês, lá do módulo 2, página 102, exercícios 1, 2 e 3. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? Eu vou estar enviando aí todo esse material lá no nosso grupo. Certinho? Tchau, tchau. Obrigado.